os nossos ouvidos, o nosso coração, Pai, estejam atentos àquilo que o Senhor está falando à sua igreja. Que o Senhor possa nos abençoar e trazer, ó Pai, ensinamentos preciosos, ó Pai, aos nossos corações. E que a Tua palavra nos ensine, nos instrua, e que possamos sair daqui edificados, ó Pai. Sabemos que nós não merecemos isso da Tua parte, Senhor. Não merecemos, ó Senhor, estarmos aqui cultuando o Teu nome, ouvindo da Tua palavra, Senhor Deus, essa palavra de graça. Nós queremos, ó Senhor, reconhecer, ó Pai, que o Senhor é misericordioso e por isso estamos aqui. Que o Senhor é bondoso e por isso estamos aqui. Que o Senhor é gracioso e por isso o Senhor vai falar no nosso coração. Nos dá o devido ensinamento, a devida instrução, para que possamos viver de conformidade com a Tua vontade, Pai. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 6. Dos versos 17 a 21. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições de saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Nós estamos chegando aqui ao final dessa primeira epístola, e nós vimos que essa primeira epístola, a primeira e a segunda epístola, mas nós estamos vendo a primeira epístola ainda, é uma epístola voltada para a igreja, para a maneira como a igreja deve funcionar, o modus operandi da igreja. Se muitas vezes nós olhássemos, se nós como igreja olhássemos o que a Escritura mostra e diz aqui, muitas coisas seriam evitadas no meio do povo de Deus, principalmente no culto. E nós temos aqui o que a igreja precisa saber para viver nesse mundo e apresentar, como a palavra de Deus mesmo diz, a coluna que é a igreja, baluarte da verdade que é o Evangelho. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando as suas últimas instruções a Timóteo nessa primeira carta, e após Paulo falado dos perigos que correm os que têm o desejo de enriquecer, como nós vimos na exposição anterior, fazendo cair em várias tentações, como nós vimos lá nos versos nesse capítulo, nos versos de 6, mais especificamente o verso 9 e o verso 10. Olha, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E por mais que esse seja um princípio geral, o apóstolo Paulo está falando aqui daqueles que pregam o Evangelho, aqueles que supostamente, os falsos mestres ali, mas supostamente eram aqueles que pregavam e traziam a palavra do Senhor. Porque no verso 6 ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E nós vimos que esses homens olhavam para o Evangelho e viam como uma oportunidade de enriquecer, de tirar um proveito. E agora Paulo, ele se volta para o mesmo tema, mas falando numa outra perspectiva, para aqueles que são ricos e estão no meio da igreja de Éfeso, exortando-os por meio de Timóteo a tomar cuidado com as tentações e aproveitar as oportunidades de seu estado próspero para acumularem o verdadeiro tesouro. Por isso ele começa dizendo assim: exorta, ordena aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o seu aprazimento. Timóteo deveria alertar dos riscos
para que esses homens tomassem cuidado, em primeiro lugar, com a soberba, ou seja, com a altivez e a arrogância. E esse é um pecado que facilmente envolve as pessoas ricas, os ricos. Segundo Calvino, ele diz que isso acontece com eles como a sombra acompanha o nosso corpo. A altivez é aquela atitude em que pensamos mais do que devíamos a respeito de nós mesmos, ou ficamos inchados com o que temos, ou seja, com a nossa riqueza material. E muitas vezes nós nos deixamos levar por essas coisas. Abra 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16. Aqui ele fala o que aconteceu com Uzias. Os versos anteriores falam das conquistas do rei Uzias e dos seus feitos. E por causa disso, ele exalta o seu coração. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16, diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Esse é um grande perigo que todo homem corre, e especialmente as pessoas mais abastadas, sejam elas abastadas em relação a coisas materiais ou a capacidades. Veja como Asaf descreve a prosperidade dos ímpios e como isso está atrelado a esse orgulho, a essa soberba que Paulo chama a atenção aqui para pessoas que estão numa situação abastada. Olha o que o Salmo 73, versos de 3 a 9 nos diz. Olha o que ele diz: porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. E na realidade nós somos assim. Se existe alguma coisa de excelente em nós, se existe alguma coisa em nós que nos deixa numa situação privilegiada, logo a soberba, o orgulho e a arrogância surgem no nosso coração. Olha o que ele continua dizendo, verso 7: os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam em fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. A palavra de Deus vai dizer que o orgulho e a altivez sempre vão conduzir à destruição. E essa era a exortação de Paulo para aquelas pessoas aqui na igreja de Éfeso, que eram ricas, que eram pessoas abastadas, que eram pessoas que tinham uma situação privilegiada. Veja o que Provérbios capítulo 16, verso 18 vai dizer. A palavra de Deus diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. É interessante, essa palavra soberba no latim, ela significa alguém se julgar bom ou superior, superestimar a si mesmo. Eles não deveriam, e é isso que Paulo quer mostrar, por ter mais dinheiro ou condição mais favorável que a maioria, pensar que são melhores que os demais. Não há nada no mundo que dê ao homem direito de desprezar os outros, muito menos irmãos em Cristo, e muito menos ainda por causa de possessão de riquezas. E a gente percebe que é muito comum avaliarmos a nossa situação confundindo essa situação com a nossa condição. E falando assim, eu me lembro de uma daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, que o Senhor Jesus diz para eles que eles estavam completamente desprovidos de tudo, mas eles achavam que eram ricos porque tinham bens, achavam que estavam abastados, mas eram desprovidos
espiritualmente qualquer bem por causa do orgulho da sua condição. E muitas vezes é assim, né? A gente acha que por termos uma situação melhor, mais confortável, que somos melhores do que os outros. Porque temos determinados privilégios, nós nos sentimos superiores. Isso gera orgulho no nosso coração. Isso é uma falsa segurança. E é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui. Nós não podemos ter essa falsa segurança, porque essa falsa segurança gera orgulho. E com isso o apóstolo Paulo quer atrair atenção para a fonte desse orgulho. A vã confiança vem primeiro e a arrogância vem logo a seguir. Calvino vai dizer que a única razão pela qual os ricos se tornam insolentes e se deleitam tão acentuadamente em cultivar desprezo pelos demais é que se imaginam especiais e supremamente ditosos. E é interessante porque a Escritura vai dizer assim: os ricos do presente século. A intenção aqui é dar uma ideia de algo que seja desse mundo apenas, e então é passageiro, é transitório. Essa é a referência de Paulo a coisas que são instáveis, incertas, como as riquezas. Então eu não posso colocar o meu coração nelas. Eu não posso me achar superior ou achar que estou seguro, tranquilo, porque tenho bens. Matthew Henry diz que não há nada mais incerto do que as riquezas deste mundo, pois muitos a têm em um dia e no dia seguinte são despojados dela. E você vai perceber que a Escritura fala isso. O livro de Provérbios diz isso. Abra Provérbios 23, verso 4 e 5. A coisa mais instável que existe nesse mundo são a posse de riquezas. Nós vemos aí, a torta e a direita, pessoas milionárias, que têm milhões de milhões de milhões, de um dia para a noite perdem tudo. Perdem tudo. E muitos até tiram a própria vida. E por que uma pessoa tira a própria vida? Porque a sua segurança está naquilo que ele acabou de perder. Olha o que o livro de Provérbios vai dizer no capítulo 23, verso 4 e 5. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. A palavra de Deus quer que o povo de Deus confie no Senhor. E nós vemos isso na Escritura. Era isso que o Senhor queria que Israel fizesse. Israel deveria aprender a confiar no Senhor diante de toda abundância e riqueza da qual desfrutariam, entendendo que isso vinha da mão do Senhor. Porque geralmente, queridos, as pessoas acham que têm bens que não dependem de nada nem de ninguém, muito menos de Deus, a quem eles não veem. E era isso que o Senhor queria ensinar para o povo de Israel, que estava saindo do Egito no deserto e iria entrar numa terra que manava leite e mel, uma terra de abundância, uma terra de riqueza. E era isso que ele queria ensinar, para que naquele momento, quando eles estivessem vivendo essa abundância, se lembrassem que a força e o poder que eles tinham foram conquistados por Deus, que a abundância e a situação em que eles estavam vivendo não vinha do seu braço, mas vinha da mão do Senhor. Abra Deuteronômio capítulo 8, verso de 11 a 17. Geralmente, quando nós estamos saciados, quando temos tudo em abundância, achamos que não temos dependência de nada nem de ninguém. Mas isso é uma grande mentira.
Olha o que a palavra de Deus vai dizer: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de terem comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje. Se vê, Paulo aqui está exortando aos crentes, aos ricos, a colocarem sua confiança no Senhor e não naquilo que perece. E a tendência dessas pessoas acharem que não é Deus quem as está sustentando, que a vida delas está segura por si mesma, naquilo que eles têm. Abra o Salmo 52, versos 7 e 8. Veja como a Escritura vai dizer que nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Diz assim: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Abra Provérbios capítulo 11, verso 28. Olha o que a Escritura vai dizer: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folha. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Abra aí. Olha o que a Escritura vai dizer: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Os que são ricos, nós precisamos entender que Deus é o doador dessas riquezas e que Ele as dá para que nós possamos usufruir delas. Os homens ou os ricos não podem pensar que precisam menos de Deus para suas necessidades do que qualquer outra pessoa. E geralmente é isso que acontece. Há muitos que têm riquezas, mas não gozam dessas riquezas e não têm um coração para usá-las de uma maneira apropriada, de uma maneira devida, de uma maneira que glorifique ao Senhor. Veja o que Calvino diz quanto àqueles que entendem que devem colocar a sua confiança no Senhor, que lhes proporciona tudo abundantemente. Ele diz assim: a pessoa que chega a compreender isso não encontrará dificuldade em desvencilhar sua confiança das riquezas, porquanto é unicamente Deus quem provê todas as coisas para os propósitos necessários da nossa vida. E quando depositamos nossa confiança nas riquezas, na verdade estamos depositando estamos transferindo para elas prerrogativas que pertencem exclusivamente a Deus. É aquilo que aquele texto de Mateus quer nos mostrar. Estamos transferindo para essas coisas aquilo que pertence ao Senhor. Estamos colocando o nosso coração e a nossa ansiedade em coisas que passam. Por isso ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. E lá em Lucas ele vai dizer: vosso Pai sabe que necessitais delas. Mas ele diz assim, eu não vou saber reproduzir literalmente, mas ele vai dizer assim: ó pequenino rebanho, vou parafrasear,
vocês devem perceber que vocês têm o reino de Deus. É nessa perspectiva que nós devemos olhar. Nós possuímos o reino de Deus, nós possuímos o maior tesouro. E o nosso coração, a nossa confiança não deve estar naquilo que nós temos, na nossa profissão, no emprego público, ou na nossa universidade, ou no nosso currículo. A nossa confiança deve estar no Senhor, não nas nossas capacidades. Eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa muito capaz. E não entende que essas coisas são dadas por Deus, e que a glória deve ser devida a Ele, e que por mais dinheiro, capacidade, inteligência que você tenha, você está na mão do Senhor, e dele depende completamente. Mas olha o que ele diz aqui: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus. A nossa esperança, a nossa confiança, o nosso coração deve estar no Senhor, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Com essas palavras, a Escritura quer nos dizer que mesmo que tenhamos plena e rica abundância de todas as coisas, o que possuímos procede unicamente da bondade e da mercê divina, ou seja, da graça de Deus. É a bondade, é a boa vontade de Deus, é a sua generosidade que supre todas as nossas necessidades. E quando nós olhamos dessa perspectiva, nós podemos concluir que é um terrível pecado confiar nas riquezas e não depender completamente da graça de Deus, de onde provém suficiência, alimento e tudo mais. E às vezes você pode olhar assim: como é difícil confiar em Deus numa situação como essa. Se eu for pobre, ou se eu for uma pessoa não tão abastada assim, será mais fácil confiar no Senhor. E isso é um ledo engano, porque o problema não é a riqueza em si, não é o que eu tenho a mais ou o que eu tenho a menos. O problema é o nosso coração, é o orgulho no coração do homem. A Escritura está dizendo que o Senhor nos proporciona essas coisas ricamente, de forma abundante. Olha o que o Salmo 23, versos 5 e 6 nos diz. Ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa expressão é expressão de bênção, é uma expressão da bondade, da misericórdia de Deus sendo derramada e trazendo bênçãos materiais para aqueles que são seus. E se nós formos olhar para a nossa vida, para a nossa condição, nós vamos perceber que temos muito mais daquilo que necessitamos, e que Deus é misericordioso, é bondoso, e que nos dá, como ele diz aqui, tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. E aí no final do salmo ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nós devemos contar com essa bondade e essa misericórdia de Deus, que como o pastor ali no Salmo 23 vai nos acompanhar, Ele vai nos suprir, e o texto está dizendo que Ele vai nos dar muito mais do que necessitamos. Por isso Paulo aqui usa essa expressão ricamente, porque descreve dessa forma o favor da parte de Deus. E aí ele está demonstrando a imensa liberalidade divina. E essa liberalidade, ela se estende, ela vai muito além das nossas necessidades.
como o próprio salmista vai dizer no capítulo 36, versos de 5 a 10 de Salmo. Ele diz assim: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais, como é preciosa, Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Deus demonstra o seu amor, a sua liberalidade, a sua graça e a sua dadivosidade para nós que somos seus filhos. E era dessa forma que esses homens precisavam ver a sua condição. Eles precisavam perceber que se eram pessoas abastadas, se eram pessoas ricas, é porque Deus os sustentou, é porque Deus estava dando essas coisas a eles, e por isso eles não poderiam ser orgulhosos ou achar que eram melhor do que outros irmãos. Mas olha o que Paulo diz aqui. A primeira coisa, ele diz que os ricos não deveriam ser orgulhosos. Segundo, que não depositassem a sua esperança na riqueza, mas em Deus, que proporciona todas as coisas. E o terceiro seria que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. As oportunidades que uma pessoa tem para praticar o bem aos outros aumentam com a abundância de suas riquezas. As pessoas que são mais abastadas são aquelas que têm condições de ajudar muito mais pessoas, ajudar irmãos, ajudar aqueles que precisam, que são menos afortunados. Calvino vai dizer que o depravado apego às riquezas é corrigido por meio desse antídoto, ou seja, o uso correto dos nossos bens, exercendo generosidade. Abra Atos capítulo 20, verso 35. Olha o que a Escritura vai dizer: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Abra Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25, e você vai perceber que a Escritura está cheia de textos assim, mostrando essa realidade do reino de Deus. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, é o que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Porque essa é a nossa tendência. Quanto mais temos, mais estamos preocupados em reter. Nós somos egoístas. Essa é a natureza humana. Mas a palavra de Deus, ela diz que aquelas pessoas no reino de Deus que são abastadas, elas têm uma responsabilidade maior do que as outras, em fazer com que os seus bens, a sua riqueza, possa servir aqueles que estão passando necessidade. Abra Isaías capítulo 58, verso 7. Um dos pecados do povo de Deus era o egoísmo, a avareza. Olha o que ele diz: porventura não é esse jejum que escolhi? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres desabrigados, se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Olha que Atos capítulo 4, verso 34 a 35 vai nos mostrar. Ele vai mostrar, Atos 4, 34, 35, ele vai mostrar uma igreja que era sensível à necessidade dos seus irmãos. Ali havia um tempo de perseguição e muitos estavam perdendo os seus bens por causa da perseguição do Evangelho. Eles abraçavam o Evangelho e eram perseguidos, perdiam as suas propriedades, ficavam pobres.
Muitos eram presos. E o que a igreja fazia? A igreja se reunia e via a necessidade desses irmãos e ia sanar essas necessidades. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 4, versos 34 e 35. E isso demonstrava que o Espírito de Deus estava no meio da sua igreja. Pois nenhum necessitado havia entre eles, por quantos que possuíam terra ou casas, vendendo, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Não há por que explicar isso aqui, eu já expliquei muito isso aqui, porque muita gente pega esse texto e diz que aqui você tem um princípio do comunismo. Grande mentira! Não é nada disso. Pelo contrário, aqui é demonstrado um princípio cristão. As pessoas que eram mais abastadas na igreja, quando um problema ou quando uma situação acontecia, que viam os seus irmãos passando dificuldade, esses que eram mais abastados, eles contribuíam e ajudavam juntamente com outros, para que aqueles irmãos não passassem necessidade. Olha o que Atos capítulo 11, verso 29 vai dizer. Esses aqui provavelmente sejam aqueles da Mesopotâmia, de Corinto, que queriam auxiliar os irmãos ali na Judéia, que estavam passando necessidade, e eram pessoas pobres. E se você ler ali a primeira carta e a segunda carta do apóstolo Paulo, como se estivesse conversando com eles, dizendo assim: olha, eu conheço a dificuldade de vocês, tá? Vocês não precisam participar da sua fé. Eles: não, nós queremos participar. Nós queremos, naquilo que o Senhor tem nos dado, na nossa pobreza e nas nossas limitações, ajudar, socorrer aos irmãos na Judéia. E nós vemos isso aqui. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Eles souberam que naquela região, a região onde o Evangelho surgiu, as pessoas estavam passando fome, estavam passando dificuldade. E cada um conforme as suas posses se juntam para suprir as necessidades daqueles irmãos. E aí você percebe que esse é um chamado não somente para os ricos, mas para todos aqueles que amam o Senhor. E olha o que 1 João capítulo 3, verso 17 vai dizer. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Os verdadeiros ricos são aqueles que são ricos em boas obras, porque a Escritura vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. E é isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, quando ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que a Escritura está dizendo aqui? A Escritura está dizendo que nós, crentes, somos aqueles que devemos usar as nossas riquezas para fazer o bem, e devemos estar prontos para compartilhar aquilo que o Senhor nos tem dado em abundância. Essa seria uma sábia utilização da riqueza, e é isso que eles poderiam construir, que a palavra fala que é um fundamento para o mundo vindouro. Quando a Escritura diz que devemos acumular tesouros nos céus, as pessoas que agem dessa forma, que praticam o bem, são ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, estão acumulando um sólido fundamento para a eternidade.
É isso que o verso 19 vai dizer: que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A Escritura nos diz que ao distribuir e repartir generosamente, os crentes obterão para si tesouro celestial, muitíssimo superior ao que podem possuir na terra. Quando ele fala aqui de um sólido fundamento, ele está se referindo a algo que tem uma sólida e perene duração, e que o Senhor toma como depósito para as nossas vidas. Abra Mateus capítulo 25, verso 34 a 40. Veja que esse texto, ele se refere a isso que estamos dizendo aqui, ao que Paulo está falando aqui a Timóteo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando estamos agindo dessa forma, na prática do bem, nós estamos entesourando para nós um tesouro no céu. E essas são riquezas espirituais que não estão expostas à destruição, à pilhagem ou à devastação pelo fogo, como diz Mateus capítulo 6, verso 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Ao ver a Escritura falando sobre essas coisas e dessa forma, nós não podemos pensar de forma alguma que através das nossas boas obras nós vamos merecer a vida eterna. Não é isso. Porque se Deus nos chamasse para um estrito acerto de contas, não haveria um que pudesse escapar diante de Deus. Porque nós estamos bem longe e muito longe daquela perfeição divina. Mas depois do Senhor nos ter conciliado com Ele, mediante a sua graça soberana, Ele aceita os nossos serviços tais como são e nos concede por Ele um galardão que longe estamos por merecer. Principalmente quando isso está voltado para a Igreja de Cristo. Muitas igrejas têm se perdido porque não entendem que, como igreja, a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é com o povo de Deus. Às vezes você vê programas da nossa igreja ou de igrejas evangélicas voltados para o mundo. Não que isso esteja errado, mas o nosso foco principal é dentro da igreja. Quantos irmãos nossos passam necessidade? Quantos irmãos nossos estão precisando do nosso auxílio? Às vezes de uma coisa simples, de uma carona de um carro, ou de sair e fazer umas compras para ele porque ele não tem condições de ir. E eu poderia dizer várias coisas que poderíamos fazer em prol dos nossos irmãos. E nós vamos perceber que essa deve ser a nossa prioridade. Isso não quer dizer que você pessoalmente não possa ajudar uma pessoa que não é crente. Isso é um testemunho do Evangelho. E para fazer o bem, para exercer misericórdia, não existe limite.
mas os nossos olhos devem estar primeiro no povo de Deus. Tem um ditado que diz assim, um ditado secular: quem dá doce ao meu filho, a minha boca adoça. Alguma coisa assim, mais ou menos. Isso é uma grande realidade. Quando alguém faz alguma coisa para um filho seu que você não pode fazer, o seu sentimento de gratidão é tremendo. Com Deus não é diferente. Quando nós estamos exercendo misericórdia, quando nós estamos auxiliando os nossos irmãos, Deus se agrada disso e Ele nos recompensa. E Ele nos recompensa por aquilo que Ele colocou no nosso coração. Mas nós somos pecadores até nisso. Até em fazer boas obras, a mancha do pecado está em nós. E a gente percebe isso quando fazemos uma boa ação e existe aquele orgulho carnal de nossa parte, aquela satisfação que ultrapassa a satisfação que repousa no Evangelho. Quando outras pessoas sabem daquilo que nós fazemos. E sabe qual é o remédio para isso? O anonimato. Em determinadas situações é melhor que nem a pessoa que foi alvo saiba quem a ajudou. Esse é o nosso coração. Nós somos assim. Abra Mateus capítulo 6, verso de 1 a 4. Olha o que ele diz assim, aqui: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Até mesmo nas nossas boas ações, o pecado está presente. E uma das maneiras de mortificar isso na prática do bem é quando nós fazemos isso no anonimato. Porque a maneira como vivemos nesse mundo, queridos, mostra para onde estamos caminhando. E Paulo disse isso lá em Filipenses capítulo 3, verso 14. Ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pedro disse lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 4: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. São essas coisas que nos aguardam, são essas coisas que nos esperam. E é no Senhor, e não em bens materiais, nós devemos colocar o nosso coração. Quando nós olhamos esse texto, nós não só olhamos para a Escritura, mas para a nossa própria experiência. E como percebemos que isso é uma realidade. Às vezes o pouco que temos nos faz desprezar outros, porque não tem aquilo que nós temos. Isso mostra o pecado no nosso coração. Mostra como nós somos pecadores. Porque invertemos e colocamos as bênçãos de Deus no lugar de Deus. E por mais que não sejamos pessoas de uma situação opulenta, ricos, como vemos milionários,
muitos têm por aí, nós temos a mesma tendência do nosso coração, de achar que aquilo que temos é fruto pura e simplesmente do nosso trabalho, e porque temos aquilo nos tornamos orgulhosos, nos sentimos superiores, e colocamos a nossa confiança nessas coisas e não no Senhor delas. E aí Paulo está exortando a esses homens que não sejam orgulhosos, e que esse orgulho é fruto de colocarem a sua esperança nessas coisas, mas que reconheçam que essas coisas vêm da mão de Deus, que proporcionou ricamente para o nosso prazer, e não somente para o nosso prazer, para o bem da igreja, para o bem dos nossos irmãos. Como ele diz aqui, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos e darem, prontos a repartir, porque assim estarão acumulando um verdadeiro tesouro, um tesouro sólido. E aí o apóstolo Paulo termina essa carta, voltando-se mais uma vez agora para Timóteo, e diz assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo termina a sua carta voltando a sua admoestação para Timóteo. Calvino, ao comentar esse texto, ele vê essa exortação a Timóteo com relação aos dons para o desempenho do seu ofício, porque os dons divinos são concedidos sob a concessão de um dia temos que prestar contas diante do Senhor. Por isso, e Timóteo, como ministro, ele teria que prestar contas diante de Deus. E caso a negligência nos impeça aqueles que têm o seu ofício de serem usados para o propósito determinado por Deus, como nós vemos ali na parábola dos talentos, seus dons devem ser usados para o melhor proveito na promoção da causa e do progresso do reino de Deus. Aqueles que ministram, aqueles que ensinam, eles servem. Eles devem estar prontos a se desgastar por causa do Evangelho e não serem servidos, como nós vimos aqui, que alguns diziam que grande fonte de lucro era a piedade. Matthew Henry entende nessa passagem que Paulo aqui está se referindo ao Evangelho que havia sido comunicado a Timóteo, e em particular as instruções que foram dadas por meio dessa epístola. E ele diz assim: todo ministro é um curador e um fideicomisso, alguém que recebe alguma herança para passar a outro, a quem foi confiado um tesouro que ele precisa guardar. Guardem as verdades de Deus, as ordenanças de Deus, tendo horror aos clamores vãos e profanos. Timóteo e todo ministro deveria se preservar cuidadosamente com relação àquilo que tinha sido entregue a ele, e entregue com confiança, para que não fosse corrompido ou adulterado, nem se privasse do mesmo em função da sua própria negligência. Ou seja, os ministros, eles são administradores de Deus, e os talentos que eles empregam nas realizações das suas tarefas não são seus. Juntamente com a mensagem que eles anunciam, são propriedade de Deus. E eles deveriam estar se desgastando e exercendo a sua função, o seu exercício do ministério em função da igreja, no crescimento do reino de Deus. Por isso Paulo diz que ele deveria evitar, ele volta a falar sobre isso, evitar falatórios inúteis e profanos, as contradições de saber, discussões teológicas sem fundamento, como dizemos por aí, o sexo dos anjos. Ele deveria fugir do erro e não perder tempo com futilidade dos falsos mestres, com eloquência humana, retórica humana, estar preocupado com essas coisas.
mas ele deveria estar voltado a uma sólida doutrinação. Isso só poderia acontecer se ele fugisse de toda e qualquer ostentação. Porque onde o desejo de ostentação, de orgulho predomina, toda preocupação pela edificação da igreja desaparece. Infelizmente é isso que nós vemos muitas vezes no meio cristão. Nós olharmos aí a história de muitas igrejas evangélicas, o intuito do surgimento de alguns grupos ou da divisão de alguns grupos, o fundamento é só esse: orgulho, a vontade de projeção. E quando essas coisas estão presentes, a edificação da igreja desaparece. Mas isso não é só lá nesses grupos evangélicos ou não evangélicos, mas em igrejas tradicionais também. Quando muitas vezes os pastores estão interessados, ou os líderes estão interessados em mostrar pura e simplesmente conhecimento, eles perdem de vista a edificação da igreja. E esse é um perigo que está presente em todo e qualquer lugar. E aí ele fala, evitando falatórios inúteis, contradições do saber, e essas expressões apontam para a eloquência e erudição de um conhecimento que está distante da revelação do Evangelho, fruto de especulação de homens que subvertem a genuína doutrina, a qual é simples e despretensiosa. E o que nós temos visto é que muitos têm abandonado a simplicidade do Evangelho, indo atrás de outras coisas para adornar o Evangelho, torná-lo mais aprazível, torná-lo mais receptível ao homem comum. E por causa disso estão criando um novo Evangelho. Um Evangelho diferente, que não é o Evangelho da Palavra de Deus, que perde o foco em agradar e apontar pura e simplesmente para Deus. Às vezes eu fico pensando assim, eu já ouvi muita gente dizer assim: porque igreja tal, uma igreja fiel. E às vezes nós estamos preocupados em mostrar que nós somos uma igreja fiel, por meio do nosso culto, por meio da nossa prática de vida. E por mais que esse seja um desejo legítimo, demonstrar uma fidelidade ao Evangelho por meio da forma como nós cultuamos, da forma como nós vivemos, nós podemos perder o foco e estar não olhando para Deus, mas olhando para os homens. Olha aqui como a minha igreja é uma igreja fiel, olha aqui como a minha vida é uma vida fiel, e direcionando o foco, tirando o foco de Deus e colocando o foco em nós, e estarmos caindo na mesma situação e na mesma posição desses que ficam adornando o culto, transformando o culto em coisas aprazíveis. A igreja, um momento de descontração, venha participar dessa comunhão, como eu vejo em muitas igrejas, cartazes, e aí a gente percebe que dessa forma o nosso orgulho ele é exaltado e perdemos o foco, que é a adoração a Deus, que é edificação nas nossas vidas. Nós fazemos isso porque queremos agradar o Senhor, temos a necessidade de vivermos dessa forma, não para mostrar necessariamente ao mundo que somos diferentes. E perceba como isso é sutil e como Satanás se utiliza dessas coisas.
para confundir e desviar o alvo das nossas vidas. Aí Paulo vai dizer assim, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições de saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Eles mostram, Paulo mostra, melhor dizendo, a Escritura mostra os resultados desse comportamento que é altamente nocivo e que deve ser evitado. Calvino faz um comentário interessante sobre essas consequências. Ele diz assim: a forma de Deus punir a arrogância daqueles que, movidos pelo desejo de granjear reputação, corrompem e deformam a doutrina da piedade, é permitindo-lhes a perda da luz do discernimento, de modo a deixá-los envolver-se em muitos erros absurdos. E aí é interessante, quando Calvino comenta isso, ele diz que foi isso que aconteceu com o papado, com a religião de Roma, que começou a perverter os mistérios da nossa religião, imiscuindo-se com uma filosofia profana. E é isso que acontece todas as vezes que queremos conhecer a Escritura por instrumentos fora dela. Matthew Henry, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: esse saber que se opõe à verdade do Evangelho é falsamente chamado assim. Ele não é um conhecimento verdadeiro, porque se fosse, aprovaria o Evangelho. Estes que são tão aficionados por esse saber estão correndo grande risco de enganar-se em relação à fé. Estes que são a favor de colocar a razão acima da fé estão em perigo de desviar-se da fé. Pois permanecendo assim no Evangelho e em seu ministério, ou seja, nos dons aplicados à pregação da palavra e à condução do rebanho, Timóteo se guardaria dessas coisas e perseveraria na fé. E se nós não queremos ser aterrorizados, queridos, pela ideia de apostasia da fé, nós devemos apegar a palavra de Deus em sua integridade e detestarmos ensinos superficiais e sutilezas que são malignas e que representam corrupções da piedade. Paulo termina a sua carta a Timóteo de uma forma como começou. Lá no início da carta, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, eu vou deixar você aí em Éfeso, tá? Porque as pessoas aí estão deturpando o Evangelho. As coisas parecem que estão saindo do prumo, a doutrina está sendo afetada, o modus operandi da igreja está sendo afetado. Eu vou colocar aí para que você traga aquilo que realmente, ou como deve realmente ser uma igreja de Cristo, que é a coluna e baluarte da verdade. E o final ele volta a Timóteo dizendo: permanece, Timóteo, nessas coisas, na simplicidade do Evangelho, na pregação da palavra, no pastoreio das ovelhas de Cristo. Persevera na fé, porque só assim. E aí nós vamos ver isso na segunda epístola de Paulo, como ele vai dizer: a coroa da justiça vai estar esperando você. E foi isso que Paulo fez no final da sua vida. Eu tenho essa certeza. Combati o bom combate. Agora eu aguardo a coroa da justiça que o Senhor prometeu para aqueles que lhes são gratos, que lhes são fiéis. Vamos orar. Vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Senhor Deus, nós ficamos, ó Senhor Deus, gratos, felizes, porque a Tua Palavra nos orienta, a Tua Palavra, Senhor Deus, nos guia, ela é o caminho para a nossa salvação, porque ela aponta para Cristo. Nós precisamos entender, depois dessa exposição da primeira epístola de Timóteo, que tudo aquilo que precisamos aprender de igreja e ser como igreja está aqui nessa epístola.
está aqui nesse livro, e que devemos voltar os nossos olhos, os nossos corações para aquilo que Deus estabeleceu, não permitindo que sejamos, ó Senhor Deus, alvo desse mundo, dos modismos, das transformações desse mundo, achar que a igreja pode ser transformada ou pode ser diferente daquilo que o Senhor mesmo estabeleceu, como se Ele não conhecesse os novos tempos e precisássemos reformar a igreja para algo novo, algo completamente diferente daquilo que a Sua palavra nos estabelece. Senhor, tem misericórdia, Pai, para que possamos, ó Pai, ter esse tesouro nas mãos e repassar aos nossos filhos, aos nossos netos, a igreja que está surgindo, Senhor Deus, da forma como o Senhor nos entregou, e assim sermos considerados fiéis diante do Senhor, como igreja e como o seu povo. Fica conosco, ó Pai, nos ensina cada dia mais através da Tua palavra, nos dá da Tua piedade, Senhor, da Tua santidade, e que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando sobre nós a Sua graça e a graça do Seu conhecimento que dá vida. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.